Fala fera, na aula de agora vamos falar sobre posição e deslocamento, faz parte da playlist de cinemática. Pois bem, o que é posição? Posição é um local que você ocupa em relação a um determinado referencial. Nós vimos que o referencial que vamos utilizar aqui na cinemática é o eixo cartesiano. Então nós podemos dizer que esse senhorzinho saltitante aqui está na posição que eu vou chamar de SA menos 4 metros, dentro desse eixo cartesiano. E esse senhorzinho lendo o jornal, ele está na posição 6 metros, que é a posição que eu vou chamar de SB. Então, posição é o local que você ocupa num determinado referencial. Quando você muda de posição, a gente diz que você entrou em movimento. Então, você entra em movimento quando suas posições mudam em relação a um determinado referencial. Assim sendo, você se deslocando, você vai percorrer uma trajetória. Trajetória, pessoal, é a linha marcada por todos os pontos que você ocupou no seu movimento. Vamos rever o movimento desse passarinho aqui, ó. O passarinho entrou em movimento e percorreu essa trajetória, representado por essa linha pontilhada azul. O deslocamento é uma linha reta que vai do ponto de partida até o ponto de chegada. Essa linha reta se chama deslocamento, tá? Então, trajetória é todo o caminho percorrido, deslocamento uma linha reta do ponto de saída até o ponto de chegada. A trajetória depende do referencial. Vamos pegar esse exemplo. Eu tenho aqui um ônibus, um garoto está dentro do ônibus e outro garoto está fora do ônibus. Essa bolinha vai cair, essa bolinha vermelha vai cair enquanto o ônibus está se deslocando. Veja bem, caiu. Para o garoto que está dentro do ônibus, a trajetória da bolinha foi vertical. Durante toda a queda, a bolinha caiu verticalmente para ele. Porém, para esse jovem que está fora do ônibus, a bolinha começou o movimento aqui e terminou o movimento aqui. Então, a trajetória dessa bolinha foi diferente, foi uma parábola. Então, a trajetória também vai depender do referencial, tá bom? Vamos falar agora sobre deslocamento escalar. Nas rodovias é comum encontrar essas placas que indicam a quilometragem. Então aqui eu tenho a rodovia BR-163, é o nome da rodovia. E aqui é o quilômetro dela. A partir do quilômetro 0, esse é o quilômetro 163 dessa rodovia. Agora vamos imaginar um carrinho que vai se deslocar, ó, vai passar pelo quilômetro 220, depois ele vai passar pelo quilômetro 250. Esse quilômetro 220, dentro do nosso estudo, ele vai ser a primeira posição que eu vou identificar do carrinho. Então, ela é chamada de posição inicial. Eu represento por S0. E essa é a posição final, é a última posição dentro do intervalo que a gente está estudando. Eu vou representar pelo S. O deslocamento escalar eu vou representar por delta S. Delta é esse triângulo, que é uma letra grega, tá? Se chama delta. Delta S é o deslocamento escalar. Ele é a diferença entre a posição final e a posição inicial do carrinho. Então, esse é o meu deslocamento escalar. Veja bem, se a posição inicial é 220 e a final é 250, final 250 menos inicial 220 é um deslocamento escalar de 30 km, ok? Então, essa foi a nossa segunda aula. A primeira aula dessa playlist é a introdução à cinemática, aconselho que você assista. As próximas serão velocidade e aceleração média. Curte para a gente ficar feliz, se inscreve para acompanhar outras aulas e compartilha com seus amiguinhos, suas amiguinhas, tá bom? Aquele abraço.